primeira questão. Para chorar, dirija a imaginação a você mesmo. A oração destacada, para chorar, foi separada por vírgula porque ele já lhe disse que é uma oração, não é isso? E ele está perguntando o porquê da vírgula. Ora, uma oração, aí eu vou pensar, oração sem conectivo, sem conjunção, mas com uma preposição e um verbo no infinitivo. Então, isso aqui é uma oração reduzida. O Instituto AUCP gosta de cobrar, falar de uma coisa, está falando de pontuação, mas ele cobra outros assuntos ali envolvidos, tá? Então, isso é uma oração reduzida. Uma oração reduzida. Por quê? Porque não tem conjunção. A conjunção aqui seria o que, e faríamos a locução para que. Não tem a conjunção, tem a preposição. Reduzida pode ter preposição e tem o verbo no infinitivo. Então, a oração subordinada, ela é reduzida de infinitivo e ela é subordinada. Né? O nome dela inteiro, momento revisão. O nome inteiro é oração subordinada adverbial final. Nome é imenso, né? Reduzida de infinitivo. Esta oração, não importa que ela seja reduzida, ela é uma subordinada adverbial que está anteposta à oração seguinte, que é a chamada OP, oração principal. Então, a regra de pontuação vem e diz o seguinte: se a oração subordinada adverbial vem antes da oração principal, a vírgula é obrigatória. Então, vamos olhar o que ele nos diz aí. Toda oração reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio deve ser isolada por vírgula, independente da sua posição. Errado. Então, a letra A já foi embora. Letra B. A preposição para funciona, neste caso, como uma conjunção. Não funciona para como conjunção hora nenhuma. E toda conjunção é separada por vírgula. 2 equívocos. Para não funciona com conjunção, ele se junta ao que e faz a locução conjuntiva. Lembre-se, 2 ou mais palavras com valor de uma, com classe de uma, locução. Se vale como conjunção, locução conjuntiva, tá? Orações com função de adjunto, opa, são obrigatoriamente separadas por vírgula, independente da posição que ocupam. Não. As orações funcionam, primeiro depende da função de adjunto. Se for adjunto adnominal, é oração adjetiva. Se for adjunto adverbial, é oração subordinada adverbial, né? Adjunto adverbial, subordinada adverbial. Adjunto adnominal, oração adjetiva, normalmente restritiva. A vírgula, agora vamos. Neste caso, é uma oração subordinada adverbial e a lógica não é só de ser oração subordinada adverbial, ela está anteposta, antes da principal. É o que ele vai nos dizer na letra D, observe. Trata-se de uma oração subordinada adverbial, sim, deslocada de sua posição típica para o início do período. Verdade, letra D. Qual é a posição típica? Bom, a oração principal vem primeiro, depois vem a oração subordinada adverbial. Esta é a ordem canônica, típica, direta, tá? Se você inverte a ordem, oração subordinada adverbial primeiro, e depois virá a oração principal, agora nós teremos vírgula obrigatória. Então, aqui, ó, no lugar deste mais, a vírgula é facultativa. No lugar, quando eu inverto a ordem, a vírgula é obrigatória. Portanto, resposta na letra D. Temos de novo um trecho. Para chorar, dirija a imaginação, lá, lá, lá. O vocábulo em destaque deve ser corretamente classificado como... Então, vejamos o vocábulo em destaque, que é o se. Para chorar, dirija a imaginação a você mesmo. Se isso lhe for impossível, caso esse se é igual a caso. Ora, se este se é igual a caso, eu estou diante de uma conjunção. Tá? Então, conjunção na letra subordinativa. Na letra A, na letra B, coordenativa na letra C, errado, pronome de relativo expletivo. C nunca é um pronome relativo. Eliminou. Subordinativa integrante seria trocando a oração toda por isso e
Isso não, e isso não faz sentido, é igual a caso, então ele é condicional. Tá? Então, resposta na letra B. Só que eu discuto aqui o seguinte. A oração se chama subordinada adverbial condicional. A conjunção não tem a palavra adverbial. Isso é um equívoco de quem constrói as questões e não presta atenção no que está dito pela gramática normativa da língua. Orações são subordinadas, adverbiais, substantivas, adjetivas. Conjunções são de dois subtipos: conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. 10 são as conjunções subordinativas. Momento, revisão. 10 conjunções subordinativas. 9 vão introduzir a oração subordinada adverbial. E um subtipo, que é integrante, introduz as orações subordinadas substantivas. Engraçado, que ele diz conjunção subordinativa e não diz substantiva, né? Porque a integrante introduz oração substantiva e a condicional introduz oração adverbial. Então, ele não diz substantivo integrante, que é um equívoco de quem não mistura as duas informações da normativa. Tá? Então, conjunção, dois subtipos. Subordinativas introduzem orações subordinadas, vejam elas adverbiais, e sim, e substantivas, e conjunções coordenativas, que vão introduzir as orações coordenadas. Fica a dica aí para você. O Instituto OCP faz muito isso. Chama a conjunção de subordinativa adverbial. Assinale a alternativa em que a vírgula tem a função de isolar um adjunto adverbial de tempo. Na letra A, nós temos um conectivo deslocado, conclusivo, não é isso? Portanto, eliminei a letra A. Bebês que tomaram 2 ml de uma solução, a prova está assim, uma solução, mas na verdade é uma, né? Mas não vai interferir na questão, contendo 12% dessa substância logo antes de um exame de sangue. Isso aqui dá a ideia de tempo. Portanto, resposta na letra B. É um efeito interessante, mas não prova essa vírgula. É da separação das orações antes do conectivo, a oração coordenada, a conjunção chama-se coordenativa. A conjunção coordenativa mas exige vírgula antes dela, tá certo? Mas não é um adjunto adverbial de tempo. Então, coordenada, separada da outra. Cientistas tiveram a ideia de testar, aí vem, depois do nome da substância, o que vem uma explicação de que substância é essa. Veja, abre a vírgula e abre-se um aposto, um remédio. Então, o nome da substância e, na sequência, dizendo que ela é um remédio, aposto. E, por fim, entre vírgulas, aqui ó, também nos Estados Unidos, pesquisadores da universidade, e esta universidade onde ela fica também nos Estados Unidos. Então, não é um adjunto adverbial de tempo, confirmando logo antes de um exame de sangue, é, neste caso, o adjunto adverbial de tempo. Em relação ao excerto, assinale a alternativa correta. Repare que eu sempre pego o comando do que eu vou fazer e não leio o trecho, porque o trecho eu vou olhando à medida que eu vou analisando os itens. O trecho, todo dia, o dia inteiro, poderia ser reescrito da seguinte forma: todo dia, o dia todo. Este último caso, a palavra todo funcionaria como adjetivo nas duas ocorrências, indicando totalidade. Nesse último caso, todo dia indicando totalidade, não. Todo dia é cada dia. Todo o dia seria a totalidade. Então, todo dia é cada dia. O dia todo é o dia inteiro. Para que a primeira parte fosse igual à segunda, indicar a totalidade, teria que ter todo o dia, tá? Então, se eu digo todo dia, eu estou dizendo cada dia. Isso não é totalidade, percebe? Então, todo dia é cada dia. O dia inteiro é o dia todo.
Verdade. E outro, o todo dia é pronome, não é adjetivo. Errada a letra A. Somos bombardeados todo dia. É utilizada a figura de linguagem que leva o nome de anáfora, uma vez que é atribuída a um ser inanimado informações, a característica de um ser animado, a capacidade de bombardear. Anáfora é uma figura de linguagem que é a repetição de uma palavra no início de várias frases, de vários versos, atribuída a um ser inanimado informações que é característica de um ser animado, isso é coisa de personificação e não de anáfora. Então, é errada a figura. O excerto é constituído por períodos simples, típicos dos textos argumentativos. Ele volta a essa ideia de que o tipo do período é típico de um texto. Somos bombardeados todo dia, o dia inteiro, por informações. Estamos saturados de dados e de interpretações. A literatura, para além do prazer intelectual, oferece algo diferente. São períodos simples, mas não é isso que caracteriza o texto ser argumentativo. Mas vamos lá. Esse tipo de construção proporciona o desenvolvimento detalhado de ideias, com adições de circunstâncias e de caracterizações mais apuradas de eventos. Nada a ver. O período simples, ele é caracterizado pela presença de um verbo. Não é por causa disso que você tem detalhamento de ideias, adição de circunstâncias e caracterizações mais apuradas de eventos. O verbo somos, flexionado no presente do indicativo, denota uma ação que ocorre concomitantemente ao momento da fala. Somos bombardeados, isso é voz passiva, não é? Então, esse verbo, ele está como auxiliar de voz passiva. Veja, somos bombardeados por informações. Então, as informações nos bombardeiam. Veja o que ele disse lá na letra B, ó. Uma vez que é atribuída a um ser inanimado, informações, a característica de um ser animado, a capacidade de bombardear. Nesta letra B, ele lhe disse que as informações são o agente da passiva. As informações bombardeiam. Então, nesse momento, nós temos a percepção de que somos é um verbo auxiliar de bombardeados, que é a voz passiva. Então, nós somos bombardeados por informações. Então, informações nos bombardeiam, tá? Por isso, as informações estão adquirindo uma característica de um ser animado. Mas a letra B, o problema é a figura não é anáfora. E na letra D, somos não é um verbo, está flexionado no presente. Sim, é um verbo auxiliar, e um verbo auxiliar perde a sua possibilidade de transitividade. Mas se fosse um verbo principal, o verbo ser seria um verbo de ligação e não denotaria uma ação. Quem denota a ação aqui é o verbo bombardear. Quando há uma locução verbal, e aqui há uma locução verbal, nós temos o verbo principal, que é o último, que dá toda a possibilidade semântica que está ali colocada. Errada a letra D. É possível substituir a palavra saturados por fartos. Sim, são sinônimas, sem com isso causar prejuízo sintático ou semântico. Estamos saturados de dados e estamos fartos de dados. Cuidado com a questão sintática aqui, porque vem uma complementação de dados e de interpretações. Então, se a palavra fartos, sinônima de saturados, não acatasse o de dados e de informação, nós estaríamos com erro sintático. Seria possível a substituição semântica, mas não seria possível a substituição sintática. Mas fartos aceita a preposição de, portanto, saturados de ou fartos de, por isso a estrutura sintática também permanece inalterada. Assinale a alternativa em que todas as palavras sejam acentuadas graficamente pelo mesmo motivo. Vamos lá. Ninguém é uma oxítona em último é proparoxítona, você já marca errado e vai embora. Mas a gente está aqui para olhar. Baobá é uma oxítona em A. Erradas, as três são diferentes. Histórias é uma paroxítona em ditongo crescente, também chamada proparoxítona aparente. Céu é um monossílabo, mas é uma
para o novo acordo. É uma oxítona que tem o ditongo aberto el, então já são diferentes as duas. Ninguém já lhe disse o que era. Até é uma oxítona em E, já é uma oxítona em A. Para o novo acordo, essas duas pertencem à mesma regra, mas céu não. Céu tem ditongo aberto el, elimino a letra C. Interminável, paroxítona em L. Silêncio, paroxítona de tom crescente, também chamada proparoxítona aparente. Trêmulo, proparoxítona. Ninguém, baobá e até, todas são oxítonas. Aí você pode dizer, mas são duas regras diferentes. Verdade. Essas duas pertencem à regra, segundo o novo acordo. As oxítonas terminadas em A, em E e em O, seguidas ou não de S. E o ninguém, oxítonas em ou em ens, não é isso? Com mais de uma sílaba. Antes do acordo, a regra dizia que pertenciam à mesma, ou seja, pertenciam ao mesmo grupo, oxítonas. Depois do acordo, são duas regras diferentes. Como ele vem, sejam acentuadas graficamente pelo mesmo motivo, é o motivo de serem oxítonas. Aí você vai por exclusão, tá? Se fôssemos seguir o novo acordo de forma rigorosa, a questão teria de ser anulada, porque há duas regras na letra E. Oxítonas terminadas em e ens, oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s. Para o que é que elas têm em comum? Todas são palavras oxítonas, certo?